Você conhece o fato de que Ciro o Grande, o fundador da Pérsia Aquemênida, se inspirou num grande comandante de um império vizinho? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? A origem e a importância da média. O vídeo de hoje tem como objetivo atender ao desafio do inscrito Leonardo Remos. Embora o desafio tenha sido feito com um indicador geográfico, a civilização que se liga às primeiras populações da região do Mar Cáspio se originou em outra região da Ásia. Muito embora a história dos Medos se confunda com a história da Pérsia Aquemênida, os Medas são um povo diferente e com uma história muito antiga. Foram fundadores do primeiro império na região do atual Irã, muitos anos antes do nascimento de Ciro o Grande, fundador da Pérsia Aquemênida. Os Medos foram uma das tribos arianas que migraram da Ásia para o planalto do Irã ainda na antiguidade. Seu idioma, cultura e religião eram muito similar às dos persas, o que confundiu cronistas da antiguidade, como o próprio Heródoto, que não conseguia diferenciar os povos. A região ocupada pelos Medos se localizava a oeste e sul do Mar Cáspio até o lago Urmia, na região noroeste do atual Irã, onde fazia fronteira com territórios de povos também indo-europeus, principalmente persas e partas. Esta região recebia o nome de Média e foi ocupada desde a pré-história tanto por Homo sapiens quanto por Homo neanderthalenses. Foi uma importante rota migratória durante o Neolítico de populações nômades e seminômades. Entre as populações migratórias, os indo-europeus iniciam a transição para o estilo de vida sedentário no segundo milênio antes da Era Comum. E no final da Idade do Bronze, os Medos já tinham vários assentamentos na região próxima ao Mar Cáspio. Os Medos não deixaram registros escritos sobre suas cidades, religião ou costumes. Todavia, os constantes conflitos com os assírios tiveram como resultado uma grande quantidade de documentos produzidos pelos próprios assírios que detalharam estes confrontos, o que nos permite uma avaliação de que até o século IX, antes da Era Comum, a Média estava organizada em pequenos reinos. E os registros assírios detalham uma campanha militar por volta de 820 antes da Era Comum, comandada por Sanciadade V contra a cidade de Sagebita, que era governada por um rei medo de nome Hanassiruca. E devido a esta campanha, os medos se tornaram tributários dos assírios. Todavia, o conflito entre os dois povos se sucediam. Em meados do século VIII antes da Era Comum, o rei assírio Tiglat-Pileser III organizou as regiões conquistadas em províncias, e os registros sugerem que duas dessas províncias estavam em território ocupado pelos Medos. A medida que foi adotada para assegurar a conquista assíria sobre o povo conquistado foi a semente que, ao germinar, deu origem ao Império dos Medos. Neste contexto, nasceu Dejóces, que se tornou líder da aldeia Karkali, e de seu assentamento por volta de 700 antes da Era Comum, sua reputação de líder justo fez com que tivesse grande influência nas regiões vizinhas. O historiador grego Heródoto, no livro 1 de sua obra As Histórias, atribui a Dejóces a fundação da cidade de Ecbátana. Acredita-se que o local de fundação da cidade seja o mesmo da atual cidade de Ramadã, que fica a 400 quilômetros a sudoeste da cidade de Teherã, atual capital do Irã. Dejóces teria mandado construir um palácio e a cidade que surgiu no entorno tornou-se Ecbátana, a capital do Império Medo, em torno do qual se uniram 6 tribos, onde foram estabelecidos ritos religiosos, órgãos de justiça e uma rede intrincada de espionagem. Quando Dejóces faleceu em 678 a.C. da Era Comum, foi sucedido pelo seu filho Fraortes, que formou uma coalizão anti-assíria
na qual estavam os medos e várias tribos cimérias. Conseguiram expulsar os assírios de seus territórios. Fraortes faleceu no ano de 625 antes da Era Comum, enquanto sitiava a cidade de Nínive. Os assírios atribuem o golpe fatal a Assurbanipal, em registros posteriores. Após a morte de Fraortes, os citas invadiram a Média e a ocuparam por 28 anos. Em Ecbátana, o sucessor de Fraortes foi Siachares, que se proclamou rei após derrotar os líderes dos citas, reorganizou as forças e incorporou tribos citas subjugadas a seus exércitos. Em seguida, atacou o Império Assíria, conquistando a província de Arrapa e também a cidade de Tarbes, que ficava ao norte da cidade de Nínive. Entretanto, o maior feito desta campanha foi a invasão de Assur, a primeira capital do Império Assírio. Siachares fortaleceu ainda uma aliança com a poderosa cidade da Babilônia ao casar sua filha Amitis com Nabucodonosor II, enquanto este era um príncipe na corte de seu pai Nabopolassar. O rei Siachares anexou a seu império o norte da Mesopotâmia, regiões da Armênia e partes da Ásia Menor até o rio Halys, sendo o rio estabelecido como fronteira após batalha entre o Império Meda e o Império Lídio, como a divisão entre ambas as regiões. Siachares faleceu em 585 a.C. da Era Comum, no Kurdistão iraquiano, próximo a Quizicapan, onde está localizada a sua tumba. Foi sucedido por seu filho Astíages, o último rei do Império Meda. Astíages não teve nenhum filho homem que, conforme a tradição, pudesse herdar o trono da Média. Registros posteriores atribuem a Ciro I, também chamado Ciro o Grande, ser filho de uma das várias filhas de Astíages. Entretanto, não é possível precisar a veracidade de tal informação. Ciro o Grande destronou Astíages no ano de 550 a.C. da Era Comum, após conquistar Ecbátana, e o palácio de Dégioces se tornou a residência de veraneio da corte persa Aquemênida. Ciro I incorporou o reino Medo, e a alegada descendência a Astíages pode ser uma forma de ligar seu nome ao rei Siachares, que foi uma forte inspiração para Ciro I, e também confortar os medos, que seriam governados não por um invasor, mas por um rei de sua própria linhagem real. Os registros mais antigos que eu encontrei foram o livro 1 da obra das histórias do historiador grego Heródoto, a obra pérsica do também historiador grego Quitésias de Cnido, lembrando que nela há elementos fantasiosos, e os registros mais completos, a obra do professor iraniano Abdul Hussein Zahin Koob, A História dos Iranianos, a obra do historiador holandês Jona Lenderin, Ecbátana, e a obra do historiador russo Igor Mikhailovich Jankonov, A Terra Original dos Falantes do Idioma Indo-Europeu. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, principalmente o fato de Siachares ter sido uma grande inspiração para Ciro. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e a playlist completa com outros vídeos relacionados às sociedades clássicas. Muito obrigado a todos, até a próxima.